Bom dia a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, porque mais uma vez podemos estar diante do Senhor. Que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra bendita e santa. Abra na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hoje o nosso personagem é Moisés. Meu Deus. Ainda bem que o autor da carta aos Hebreus limitou as coisas para falar a respeito dele, porque é um homem tão extraordinário, que mereceria uma série só dele. Eu sei que a Record já fez mais ou menos assim, mas Hebreus 11, do verso 23 ao 28. Muito embora o 29 está arrolado aqui como sendo aquilo que está em torno da vida de Moisés, mas como o versículo 29 trata de um assunto que também extrapola a vida de Moisés, muito embora o 23 também, mas extrapole muito a vida de Moisés, porque entra na fé do povo de Moisés, dos israelitas. Eu gostaria de trabalhar o versículo 29 outro dia, isolado desses outros. Mas vamos ler então do 23 ao 28. Hebreus 11, de 23 a 28. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Até aqui. Pai, abençoa-nos agora também com a Tua palavra bendita, que nos venha ao coração com o poder que está inerente a ela mesma. Então faz para além de mim, para além do que eu possa dar a este povo, dê o Senhor pelo Teu Espírito, comunica o coração de cada um deles, de modo que todos saiam daqui repletos desta fé, como a fé de Moisés, em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje, falando a respeito de Moisés, vamos falar sobre a fé para ver o que os olhos não veem. A fé para ver o que os olhos não veem. Vocês obviamente conhecem a história de Moisés, mesmo pessoas que não são cristãs, religiosas, conhecem essa história porque é tão extraordinária e os seus pontos são tão comentados por todo lado, ainda mais porque abarca as 3 principais religiões do mundo, se falam a respeito do que Moisés fez. Ele é respeitado tanto no cristianismo, muito mais no judaísmo, mas também no islamismo. Então, talvez seja desnecessário eu contar todos os detalhes da vida de Moisés aqui, porque como eu acredito já ser do conhecimento de vocês, vou me ater nos pontos em que o autor da carta aos Hebreus também se restringiu a falar. Obviamente, durante essa série, estamos falando a respeito de algo que é a maneira pela qual, vivendo, nós agradamos a Deus, que é a fé. Não é possível viver de outra forma e ao mesmo tempo agradar a Deus a não ser pela fé. Da mesma maneira, não é possível viver uma vida plena, com toda a sua plenitude possível, se não for também a partir da fé. Fé é a porta que abre todas as coisas que não são pertinentes ao nosso mundo, para nós.
e que nos permite fazer com que as coisas deste mundo sejam impactadas e transformadas. Então, uma pessoa que não tem uma vida de fé é uma pessoa que está tendo uma vida limitadíssima, muito aquém do que poderia. Vim falando ao longo dessa série facetas da fé e posturas de fé que identificaram cada um desses personagens, e hoje especificamente, vendo os pontos que são colocados a respeito da vida de Moisés, eu pude perceber que Moisés era um homem que enxergava para além do que aquilo que são as coisas passíveis de serem vistas com os olhos. Moisés tinha um olhar, como diz o próprio profeta Eliseu, ele era um homem de olhos abertos. O profeta Eliseu fala isso a respeito dele. E Moisés também era um homem de olhos abertos. Ele via o que outras pessoas não viam. E nós vemos aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, temos 5 situações onde Moisés é colocado e a sua fé é identificada. Como eu disse, a quinta, que é no versículo 29, não vou tratar hoje, tratarei semana que vem, mais especificamente por conta do povo de Israel. E a primeira, nem é o próprio Moisés quem é identificado, mas os seus pais. O versículo 23, vou ler de novo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Então, por conta da fé dos pais de Moisés, ele foi ocultado durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Essa primeira atitude aqui, que demonstra uma fé para enxergar além do que os olhos podem ver, é uma atitude que não é propriamente dita do Moisés, é uma atitude dos pais de Moisés. E eu quero delinear aqui possibilidades, começando desta fé dos pais de Moisés, delinear possibilidades de coisas que nós podemos enxergar, mas que não são visíveis a olho nu, não são visíveis com os nossos olhos. Então vou passar aqui a 4 coisas que nós podemos enxergar como Moisés e como os pais de Moisés se enxergaram. A primeira delas é uma fé para enxergar propósito mesmo em ambientes de morte. Essa foi a fé dos pais de Moisés. Veja, o ambiente em que os pais de Moisés, Arão e Joquebede viviam, era um ambiente de completa morte, destruição, aflição e amargura. Eles estavam, pelo menos naquela geração, vivendo como escravos. Eu não consigo afirmar mais, embora eu já tenha feito isso, que os 400 anos do povo no Egito foi 400 anos de escravidão. Não consigo afirmar isso porque Êxodo vai falar que aquele rei, esquecendo-se do que José fez, já não era a geração de José, era a geração posterior. Não sei se uma geração seria suficiente para negar o que José havia feito no Egito. Então, talvez na 3ª e 4ª geração, ou a 4ª geração, porque o faraó nesse instante era da geração do próprio Moisés. Moisés sai de lá com 40 anos. Então, pelo menos durante uma geração, a nação de Israel viveu como escravo. Não que eles viviam dentro de uma senzala, era quase muito próximo do que a gente entende no nosso país por ser um trabalhador. Porque nós vivemos um tipo de escravidão velada. A questão é só que a corrente que está nos nossos pés, ela é um pouco mais longa. Então a gente vai um pouquinho mais longe e acha que por causa disso a gente é livre. Mas você não é dono de nada, tudo que você tem você não é dono. Você tem uma casa, você paga para o governo um imposto por ter o que é seu. Você compra o carro, você paga o imposto por ter o que é seu e paga para andar na rua que já está feita. E que deveria ser arrumada porque o governo recebe dos impostos para fazer isso. Então o tempo todo você está sendo monitorado, talhado nos seus direitos, e nós vivemos um padrão de escravidão, com a diferença que a gente acha que o dinheiro é nosso, mas na verdade o que vem na nossa mão é basicamente para comer. Mas o escravo também tinha isso garantido. O escravo trabalhava e comia, e tinha onde dormir. E aí a gente, porque tem um travesseirinho que é de bolinha e não um travesseiro de pedra, a gente acha que a gente não é escravo. Nós recebemos alguns benefícios, mas a gente continua num padrão de escravidão. Mas vou voltar para cá, que a aplicação minha não é sobre questões de governo. Eles viviam nesse ambiente de trabalho escravo, trabalhavam carregando cargas, possivelmente carregaram algumas das pedras das quais foram feitas algumas pirâmides, trabalhavam em olaria, faziam tijolos e outras coisas com barro, trabalhavam no campo, eles trabalhavam no lugar dos animais,
fazendo o serviço no campo. Era trabalho pesado, e o texto sagrado diz que eles sofriam e estavam sob grande aflição. Era tanta desgraça no meio deles, e mesmo assim Deus os abençoava, eles cresciam, eles de alguma forma prosperavam enquanto seres humanos, que o povo de Israel chegou num ponto de ser visto como maior do que os egípcios dentro do Egito. E o faraó falou assim: esse povo, se continuar crescendo, a hora que um exército inimigo quiser vir para cá e fizer luta contra nós, vai chamar eles, eles vão se aliar ao inimigo e vão nos vencer. Então vamos fazer o seguinte: todos os homens que nascerem daqui por diante serão mortos ali já no momento do parto. Então deu ordens às 2 parteiras hebreias: olha, todo menino que nascer deve ser morto. Acontece que essas mulheres serviam a Deus, temiam a Deus e não quiseram fazer aquilo, e elas não mataram os meninos que nasciam. Então o faraó deu uma outra estratégia, pensou uma outra estratégia, deu ordens para o povo e falou: se vocês virem que uma mulher que estava grávida ganhou o bebê, uma mulher hebreia, ganhou o bebê e é menino, pega essa criança e joga no rio Nilo. Se for menina, deixa crescer. Mas se for menino, joga. Por quê? Porque as gerações eram levadas adiante por conta dos homens, não das mulheres. Então as mulheres eram vendidas como escravas, como esposas ou concubinas dos egípcios, e os homens não podiam levar adiante, sem contar que era a força do exército. No meio disso, esse Amrão e a Joquebede ficam grávidos ali de Moisés. Mas o texto diz que eles não sabiam, obviamente, que era menino, porque a não ser que tivesse uma revelação, não tinha ultrassom naquela época, não tinha como saber. Em nascendo, quando eles olharam e viram Moisés, o texto disse que eles viram algo em Moisés e o identificaram como sendo formoso. Eu duvido que seja só uma questão de beleza física aqui, porque senão seria o critério assim, vamos arriscar a nossa vida, porque esse menino que nasceu é bonito demais, ele é maravilhoso, vai fazer muito sucesso na internet com essa beleza toda, na televisão, vai ser ator esse menino, então vamos preservá-lo para ver se a gente ganha alguma coisa. Não, esses pais arriscam a vida, porque viram que aquele menino era formoso. E é interessante que quando Estevão, lá na frente, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando a igreja está sendo perseguida, Estevão vai estar pregando para os judeus, lá no capítulo 7 do livro de Atos, ele narra um pedaço da história de Moisés, e ele explica melhor essa questão de Moisés ser formoso, porque ele fala: Moisés era formoso aos olhos de Deus. Não era só uma questão de beleza física. O que aconteceu ali é que Moisés, desde pequeno, foi dotado de alguma coisa especial, que os pais, ao olharem, puderam discernir, enxergaram algo especial na vida de Moisés. Atos 7:20 diz: ele era formoso aos olhos de Deus. Quando esses pais olham para aquela criança, a fé desses pais é assim: ei, alguma coisa vai acontecer a partir de Moisés, a partir desse menino, porque o nome de Moisés ele ganha depois, quando ele já está grande. Ele ganha da filha do faraó que o adota, porque ele foi tirado da água, e Moisés significa tirado das águas. Quando os pais olham para aquela criança, os pais identificam que ali podia e haveria de acontecer alguma coisa. E aí eu tenho em mim, a Bíblia não fala, mas eu tenho em mim, que 2 coisas aconteceram para que esses pais conseguissem ter esse discernimento tão preciso a respeito da vida de Moisés. Primeiro, eles estavam confiantes em algo que Deus havia dito para Abraão, muito tempo atrás. Falei sobre isso aqui numa das mensagens anteriores. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Deus diz para Abraão o seguinte: olha, o seu povo, a sua família vai ser levado para um outro lugar, e eles vão padecer algumas coisas, mas na 4ª geração eles tornarão para aqui. Deus havia dito para Abraão que seus parentes iam para um lugar, lá eles seriam judiados, mas na 4ª geração eles tornariam. Eu imagino que esse casal contou, lembrando dessa promessa, falou assim: é na nossa geração, na geração dos nossos filhos, aliás, que alguma coisa vai acontecer para que o nosso povo volte. E quando olharam para Moisés, identificaram nele algo diferente.
Com certeza eles pensaram, ele pode ser participante. E tem mais uma situação que eu tenho certeza que isso os influenciou, que foi o que o próprio José falou antes de morrer. Gênesis capítulo 50, versículo 24. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Deus havia falado para Abraão que na 4ª geração eles voltariam, e José profetizou que isso aconteceria. Deus vai vir até vocês, e Deus vai livrá-los deste lugar e vai levar vocês de volta para a terra dos seus pais. Então eu imagino que esses pais, olhando para Moisés e vendo nele algo diferente, eles discerniram que ali não era só um menino bonito que tinha nascido, que algo especial de Deus estava acontecendo a partir disso. E por conta da percepção que esses pais têm a respeito de Moisés, eles educam Moisés a partir desta percepção. Então a fé deles começa em não permitir que esse menino seja morto, e depois Deus dá oportunidade para esses pais criarem. Moisés não foi criado desde o seu nascimento dentro do palácio do faraó. Moisés foi criado pelos pais. Olha como foi a cena. Moisés nasce, passa 3 meses, não dava mais para esconder esse menino. Eles pensam, vamos ver o que Deus vai fazer. Constrói ali põe um cestinho, faz como se fosse uma arquinha, coloca Moisés dentro, cobre, forra de betume, deixa calafetado, que não entre água, cobre por causa do sol, coloca ali perto de umas plantas ali no rio Nilo e deixa. E a irmã de Moisés fica de longe olhando. O rio leva um pouco esse cestinho para baixo, e quem está chegando? A filha de Faraó. Ela chega para se banhar. Ela nem chega a entrar na água. O texto diz que ela manda uma de suas servas ir lá buscar aquela criança. Pega aquele cesto, quando abre, que vê aquele cesto, diz a lenda dos judeus que o anjo Gabriel tocou na orelha dele e ele chorou naquele momento, porque o texto diz que aquela hora que abre o cestinho ele chora, e ela enche-se de compaixão por aquela criança. Ela sabia da ordem do pai, que os filhos dos hebreus deviam ser mortos, mas ela se enche de compaixão e não mata. E aí, por acaso, está passando uma moça, e por acaso essa moça era a irmã mais velha do Moisés. E ela, como quem não quer nada, não falou quem era, disse o seguinte: ei, você quer por acaso que eu arrume uma ama de leite, uma mulher para amamentar essa criança? Eu posso fazer isso. Tem das hebreias aí que acabaram de ter filho, elas podem amamentar. Ela disse, claro, pode fazer isso mesmo. E aí quem amamentou Moisés foi a própria mãe. E aí depois a filha do faraó entendeu que ela não podia criar aquela criança pequena daquele jeito, e deixou os cuidados da própria família, sem saber que era família, e ainda pagou um salário. Bolsa Moisés. Pagou um salário para a família de Moisés cuidar de Moisés como se ele fosse um menino estranho. E ele cresceu sendo educado pela sua própria família. Êxodo capítulo 4, verso 9 e verso 10. E ele recebe a educação dos pais, e ali ele ouve dos pais a respeito de quem ele era, que ele não era uma pessoa comum. Ele ainda não tinha entendido exatamente tudo o que ele seria, mas ele já sabia que não era uma pessoa comum. E como que você sabe disso, pastor? Pelo que ele fala, ou pelo que é narrado a respeito do que ele fala. Lá na frente, quando ele já é adulto, vocês lembram aquela cena? Que ele sai para ver o seu povo, e vê alguns do seu povo sendo judiados, maltratados pelos egípcios, e ele vai lá e mata o egípcio, e enterra o corpo do egípcio na areia e tudo mais. Olha como Estevão narra o que aconteceu. Atos 7, 25. Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés já sabia, lá atrás, antes de se encontrar com Deus, que ele tinha algo especial nele, e que Deus o usaria para livrar o seu povo. A pergunta que eu faço a vocês é: como ele sabia se Deus não tinha falado com ele? Seus pais o educaram. Irmãos, abra aqui um parêntese. Pais, prestem atenção na educação que vocês dão aos seus filhos. A vida dos seus filhos depende da educação que vocês dão a eles. Moisés podia ter se perdido no Egito. Ele tinha tudo o que os seus filhos nunca vão ter.
as tentações maiores do que os seus filhos nunca vão ter. Ele era filho da filha de Faraó, esse é o título que ele recebe. Podia falar, o neto de Faraó. Não, era um título, filho da filha de Faraó, era um título. Era um dos possíveis sucessores a ser um Faraó, o homem mais importante da nação, mais importante daquele tempo. Ele tinha todas as regalias, todos os benesses possíveis, todas as riquezas possíveis. E no meio daquilo tudo ele não se corrompe. Ele não tem ninguém junto dele dentro daquele palácio. Ele estava sozinho. E por que Moisés não se corrompeu lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando ela crescer, não vai se desviar dele. Pais, não se esqueçam, inculca nos seus filhos a palavra de dia e de noite. Você vai ser chato quando seu filho entrar, quando seu filho sair, quando ele se levantar, quando ele se deitar, quando sentar para comer, quando estiver brincando. Em todo tempo coloca o projeto de Deus para ela, para que ela crescendo entenda e viva o que Deus quer. Não, tem que dar liberdade para as crianças escolherem. Não faça isso, ela não vai escolher o bem. Nós por nós mesmos só escolhemos o que é errado, e Deus não te deu autoridade. Ouça isso em nome de Jesus. Pai, Deus não te deu autoridade para escolher se o seu filho vai ter liberdade. Deus te deu uma ordem para que você inculque no seu filho, porque antes dele ser seu filho, é de Deus, e você vai prestar conta para Deus daquilo que Deus colocou na sua mão como responsabilidade. Amém? Por quê? Porque tem pai e mãe que acha que não, tem que deixar, porque quando ele crescer ele escolhe o que ele quer para ele. Você vai deixar? O mundo vai impor outras coisas. Alguém vai impor, que seja você impondo a palavra de Deus no coraçãozinho do seu filho. Moisés recebeu isso. Quando cresceu, ele não tinha ainda se encontrado com Deus, mas ele já tinha discernido qual era o seu papel. O povo não entendeu, mas ele já tinha entendido. Então a primeira fé, essa fé que faz com que você consiga ver propósito, a primeira manifestação dessa fé, veja propósito mesmo no meio da morte, no meio de desgraça, no meio parece que nada vai dar certo, mas você discerne o que Deus está pretendendo fazer ali. Veja que com um simples olhar de um pai e de uma mãe disseram, ele não é um filho normal. Eles já tinham mais dois. Eles já tinham Arão e a Miriam. Por que não pensaram isso dos outros dois? Porque eles não estavam forçando a barra querendo que os filhos fossem importantes. Eles estavam discernindo a vontade de Deus para o seu filho. Isso é essencial. Segunda face aqui dessa fé, que vê o que olhos não veem, é uma fé para contemplar o galardão, mesmo onde se abre mão de tudo. Esse é um padrão de fé extraordinário. Eu estou ensinando vocês aqui, nas segundas-feiras principalmente, mas nos cultos, que nós devemos viver tudo o que Deus tem para nós. Mas tem momentos que Deus fala assim, não, eu quero limitar o que você tem, eu não quero dar mais. E qual é a nossa postura diante disso? E esse é o ponto aqui. Moisés, eu já estava dizendo, era um dos homens mais poderosos da terra. O versículo 24 do nosso texto diz que ele era filho da filha de Faraó. Ele gozava de todos os direitos de um faraó. Gozava de todos os direitos a usufruir de todo o tesouro e todas as vantagens que eram possíveis a partir do poder que ele tinha. Irmãos, se ele tivesse só tido a vontade de fazer mais, eu vou dar uma mexidinha nos arquivos dos escribas egípcios e eu vou encontrar algum registro a respeito do José. Porque hoje não estão se lembrando do José, mas deve ter algum arquivo, porque os egípcios registravam tudo. Deve ter algum arquivo. Se ele vai lá no arquivo morto, puxa a gaveta, encontra uma pastinha escrito José, e ele pega essa pastinha, leva lá na mão do faraó. Vocês sabem a potência que isso ia ser para ele mesmo? Porque ele podia falar, olha, eu sou filho da sua filha, mas eu não sou qualquer um, eu sou um parente do homem que salvou o Egito na pior crise que o Egito já teve. Esse homem com certeza ia ser elevado mais ainda. Mas ele não pensa em nada disso, ele não pensa em se promover mais, ele não pensa em subir mais, pelo contrário, ele pensa em se colocar na posição que Deus quer para ele. Porque ele estava entendendo que a vida dele não era uma vida comum, de pessoas que apenas chegam no poder e usufruem do poder, mas que ele estava lá por alguma razão. E aí ele abdica do seu poder, abdica de suas riquezas, por algo que ele cria ser maior e de mais valor. Aí eu pergunto para vocês, tem a nação mais poderosa do mundo,
Você está na linha de sucessão para se tornar o homem mais poderoso do mundo, com a maior riqueza do mundo. O que pode ser mais glorioso e rico do que isso? Para ele tinha. Segundo a carta aos Hebreus, para ele tinha coisas que eram muito maiores. A primeira que está destacada lá é a respeito das bênçãos destinadas aos filhos de Deus, que são mais valiosas do que os prazeres momentâneos do mundo. As bênçãos destinadas aos filhos de Deus são mais valiosas do que os prazeres momentâneos do mundo. Gente, em nome de Jesus, ouça isso. O mundo nos oferece coisas que a princípio são inegáveis, são boas, são atraentes, são satisfatórias, nos levariam a um lugar que nós queríamos ou a ter sensações e emoções que nós gostaríamos. Mas tudo que o mundo nos oferece é passageiro no seu prazer e eterno nas suas consequências. Nós temos que compreender que tudo que é de valioso que o mundo pode nos oferecer é efêmero e vai passar. E existem riquezas que são maiores do que qualquer riqueza que esse mundo possa conhecer. Moisés esteve na posição de ter tudo isso e teve coragem de abrir mão de tudo isso, porque ele entendia que estar onde o povo de Deus estava, ou seja, debaixo da bênção de Deus, era mais importante, mais valioso do que usufruir de tudo o que ele já tinha. E por que isso é importante nós notarmos? Porque ele chegou lá, e alguns de nós queremos chegar lá. E a questão é, se você hoje, não tendo chegado, não tem coragem de abrir mão, quando você chegar, você vai ser totalmente corrompido. Se agora o seu coração se endurece a ouvir o que eu estou dizendo, quando você tiver certas coisas na mão, você vai ser corrompido. É só o dinheiro chegar que você se perde. É só o poder chegar que você desvia. É só a primeira tentação aparecer que acabou. É só você começar a namorar que você desvia. O que você busca vai ser justamente a sua ruína, porque o seu coração está nessas coisas, e onde está o teu coração, o teu tesouro, aí também está o teu coração. Aquilo que você valoriza é o que você prioriza, e quem não prioriza a Deus, disse para Deus: eu não te quero, porque Deus não fica em segundo lugar. Ou é tudo com Deus ou não. Ah, mas aí é muito radical, não é, pastor? Porque se é assim, quem que vive assim? A questão é, quem tem o coração inclinado para viver assim? Porque se você fosse comparar com quem erra mais que você, fica fácil pra caramba. A questão é, o quanto do seu coração está disposto a viver desta forma, a crer que as coisas de Deus são mais valiosas do que as coisas do mundo. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui querem ser abençoados, e o desejo do meu coração é que vocês sejam bem-sucedidos no seu trabalho, na profissão de vocês, naquilo que vocês têm sonhado, em nome de Jesus que isso aconteça. Mas se para você estar andando diante de Deus for necessário você não ter alguma dessas coisas, você está disposto a não tê-las? Você abriria a mão de qual? Ou você abriria a mão de todas? Você abriria a mão dos seus bens? Você abriria a mão de um prazer para servir e para viver com Deus? Eu sei que algumas pessoas não fariam isso. E como que eu sei? Porque já estão fazendo o contrário. As suas práticas denunciam a sua crença. O que você faz denuncia a sua fé. Porque se você crê que as coisas eternas são mais valiosas do que as coisas terrenas, você abre mão das terrenas para viver as eternas. Você não se entrega a pecados, você não se entrega a vaidades, porque você sabe aquilo que você tem de mais precioso, e isso você não troca por nada. Jesus disse que um dia um homem encontrou uma pérola de grande valor, mas ela estava numa terra, num terreno. Diz a Bíblia que esse homem vendeu tudo o que tinha para comprar aquela terra, por causa daquela pérola de grande valor. Olha, uma pérola de grande valor, a não ser que seja do meu tamanho, do Paulo, não vale você vender tudo que você tem. Uma pérola. É que ele entendeu que aquela pérola é que valia, e ele teve coragem de abrir mão de tudo que aparentemente valia mais. Jesus conta essa parábola. E nós temos que abrir mão de tudo para encontrar um tesouro maior, porque só aquele que tem coragem de não ter
é que terá. Só aquele que tem coragem de abrir mão de tudo é que terá todas as coisas. Moisés, tendo todas as coisas, ele teve uma fé para contemplar um galardão muito maior do que tudo aquilo que ele estava abrindo mão. E no meio disso, ele abdica de todo o poder e riqueza que tem, para viver junto com o povo de Deus, mesmo sabendo que isso lhe traria insultos, ofensas, tristezas e dores. Mas para ele sofrer todas essas coisas valia a pena, porque ele estaria no lugar de ser abençoado. É melhor ser abençoado sendo insultado do que ser bem falado no lugar de maldição. E tem gente que prefere ser bem visto pelos outros, então faz o que todo mundo está fazendo, para não passar de chato, não passar de careta. Jovem, você está aí, firme com Deus, andando no caminho de Deus, vai para a escola, amigo te oferece um cigarro, um baseado, uma cachaça, sei lá o quê. Aí você, para não passar de feio, de trouxa, de otário da galera, né? O crentinho que não pode fazer nada, vai lá e faz. Pessoal do seu trabalho. Só que você não é qualquer um, você é um do povo de Deus, você é um santificado pelo sangue de Jesus. Então não ceda à pressão dos que vão falar mal de você, seja fiel a Deus. Moisés escolheu sofrer, e tem palavra de Deus para a vida daqueles que escolhem andar com o povo de Deus. Porque, entenda uma coisa, se você quer fazer o que é certo, grava isso no seu coração, se você quer fazer o que é certo, você vai sofrer. Se você quer fazer o que é certo, você vai sofrer, é inevitável. Não dá para amenizar essa parada aqui. Você vai sofrer se quiser fazer o que é certo. Mas tem uma palavra de Deus para a vida de vocês aqui, vários versículos lindos. 2 Timóteo 3,12: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Pedro 1,6, parte B: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E Mateus 5:11 e 12, olha que maravilha. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quando por amor a Cristo e a fazer o que é certo você for perseguido, você levanta a cabeça e fala: obrigado, Senhor, porque eu estou sofrendo a mesma coisa que todos os outros profetas também sofreram. Eu estou colocado no esquadrão de elite do Senhor, dos que são fiéis e amam ao Senhor, mais do que o elogio dos homens. Terceira face aqui. Toma água que eu estou bem ruimzinho da garganta. Vocês estão me ouvindo bem aí? Porque eu estou surdinho de tudo, não é nem o retorno, sou eu que estou. Terceira face dessa fé é a fé para ver a Deus e se tornar uma fortaleza diante das oposições. Olha, nós precisamos ver o que ninguém mais vê. Nós precisamos ver aquilo que é proibido aos homens ver. Porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus, não é isso que ela diz? Mas a Bíblia também diz que alguns homens viram a Deus. É proibido, mas alguns viram. É a mesma coisa do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Éden, e na porta do Éden foi colocado uns querubins com espadas flamejantes ali girando e tal, proibindo a entrada das pessoas àquela presença, para que elas não desfrutassem mais da árvore da vida. Pois é, mas a Bíblia fala que os vencedores vão comer do fruto da árvore da vida. Está proibido, mas para a gente está liberado. Do que está falando aqui? Tem um povo a quem as coisas proibidas para o mundo não são proibidas. O acesso à árvore da vida está aberto a cada um de nós que somos fiéis. O acesso a ver a Deus está permitido para todo aquele que crê. Porque nós não vemos a Deus com apenas os nossos olhos físicos, nós vemos a Deus pela fé. E pela fé, muito mais do que com os olhos, o Moisés viu a Deus. Os estudiosos vão dividir a vida de Moisés em 3 fases. Moisés viveu 120 anos. Divide a vida dele em 3 fases de 40. Nos primeiros 40, ele viveu no Egito. Aí ele sai do Egito, vai para Midian. Na segunda fase de 40 anos, ele vive em Midian. E ali ele casa, tem sua vida e tudo mais, aprende um monte de coisa, se encontra com Deus. E na terceira fase é a fase que ele volta, já com 80 anos. Ele volta para o Egito,
para libertar o seu povo. Eu não vou na onda dos estudiosos, embora eu saiba que é fato isso, mas para mim, a vida de Moisés é dividida entre duas fases: o antes e o depois dele se encontrar com Deus. Porque Moisés era uma coisa quando não se encontrou, e ele passa a ser outra coisa quando ele se encontra. A fé de quando ele passa a ver Deus faz com que ele se torne uma fortaleza diante das oposições. Veja, acontece a mesma coisa em dois momentos da vida dele: antes e depois de se encontrar com Deus. Antes de se encontrar com Deus, antes de ver a Deus, ele tinha interesse de liderar o povo, mas ele falhou, porque ele desistiu diante da crítica. Eu li para vocês, ele chega, ajuda, e o povo de Israel, ou os hebreus, ao invés de ficarem felizes com ele, fazem o quê? Ei, o que você está querendo? Apartando nossa briga? Você quer reinar sobre a gente? Você quer dominar sobre nós? E o que ele faz? Ele foge. Ele está lá no palácio, e ele sabe que o faraó soube que ele tinha matado um egípcio. E o que ele faz? Ele foge. Ele, diante do próprio povo que ele deveria liderar, ele não aguenta as críticas e foge. Diante do faraó, o faraó o ameaça e ele vai embora de medo. Só que depois que Moisés se encontra com Deus, ele se depara com as duas situações de novo. Ele chega diante do povo e aí ele não se amedronta diante das críticas. Porque quando as pessoas, olha, o irmão e a irmã dele, quando se levantaram para criticá-lo, ficaram leprosos e não morreu porque Moisés intercedeu. Outros homens do meio do povo se levantaram para criticar Moisés. E detalhe, Moisés não quis se vingar de nenhum deles. Pelo contrário, Moisés enfiava a cara no pó e pedia perdão para eles. Ele não se abalava com a crítica, abençoava os seus opositores, mas o próprio Deus agia em favor. Numa revolta de Coré e outras pessoas, milhares de pessoas morreram porque a terra abriu, engoliu todo mundo que tinha se revoltado contra o que Moisés estava falando. Só que ele tinha se encontrado com Deus, e a força para ele lidar com aquela circunstância foi outra. Antes, ele foge do faraó porque ficou com medo do faraó. Agora Deus fala para ele: você vai lá falar com o faraó e eu vou fazer com que o meu povo saia. E quando ele chega diante do faraó, o faraó fala assim: não, o povo não vai embora. E o que Moisés faz? É usado por Deus com prodígios e sinais. Vem as pragas do Egito, Deus o usa e ele enfrenta o faraó, na cara do faraó, dentro do palácio do faraó, ele enfrenta. Por que Moisés teve essa fortaleza para lidar com essas circunstâncias? Porque ele teve um encontro com aquele que é invisível, com Deus. Sabe por que você se amedronta diante da vida? Diante da vida, tudo se lhe opõe, e você põe o seu rabinho entre as pernas e vai embora, porque você não teve um encontro com aquele que é invisível, mas que está com você por onde você for. O Moisés sabia quem é que estava com ele. Quando o povo se levanta contra ele, ele não fica com medo do povo, ele não fica achando ruim da crítica do povo, pelo contrário, ele fala: Deus, não faz nada, eu sei que o Senhor está aqui, não castigue esse povo. Quando o faraó se levanta, ele peita o faraó, o homem mais importante do mundo. E por que ele pôde fazê-lo? Porque ele tinha se encontrado com aquele que é invisível. E esse que é invisível agora estava com ele. Por onde você for, eu estou contigo. Por que você se amedronta diante das coisas? Porque te falta um encontro cara a cara com aquele que é invisível. Ah, pastor, mas isso não é possível. Eu disse. A maioria das pessoas acha que não é possível. Mas a Bíblia garante que essa é a realidade daqueles que têm fé. Porque quem tem fé, vê a Deus. Porque você, se tem uma vida de fé, o seu coração é puro. E bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. A maioria dos crentes, a maioria das pessoas que frequentam igrejas, elas vivem da experiência que outros contam para elas. Vocês conhecem o Deus que o pastor Fábio prega, mas eu quero que vocês conheçam o Deus com o qual vocês se encontraram. Vocês não têm que saber de Deus porque eu falo para vocês, vocês têm que ter se encontrado com Ele. O Moisés, ele conhecia Deus pela fala dos seus pais.
Os seus pais lhe ensinaram, falaram que ele era um menino especial, que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele cresce, não se corrompe no mundo e não tinha se encontrado com Deus, só pela educação que recebeu. Ele cresce com esse ânimo, ele vai diante do povo, ele quer libertar o povo, mas ele é fraco. Ele não tem a força que ele precisa para ser quem ele tem que ser. Para a missão que Moisés tinha para cumprir, ele só podia fazê-lo se ele recebesse a força que recebeu ao encontrar-se com Deus. E para você ser quem você tem que ser, só será possível quando você tiver um encontro pessoal com Ele. Para de conhecer a Deus porque te falaram dele. Você conhece um Deus que você ouviu uma história. Você conhece, é o Deus dos meus pais. É o Deus que fala na igreja. É o Deus que o pastor Fábio fala do milagre que o irmão recebeu. O Deus que fez aquilo por aquele. O Deus que fez aquilo por aquele. O Deus que fez aquilo por aquele. A questão é, Ele é o seu Deus porque você o encontrou? Você teve um encontro com Ele, a sarça estava ardendo e Ele parou diante de você e te desmontou? Porque tem gente que fala que se encontrou a Deus porque um dia num culto chorou, levantou a mão e falou: me entrego para Jesus. Aí o pastor fez uma oraçãozinha mequetrefe daquela: olha, agora escreve o nome no livro da vida. Os anjos correram desesperados. Puxa, qual que é o nome completo mesmo? Vou escrever. Oraçãozinha mequetrefe. Acha que tem alguma coisa com Deus porque um dia fez isso. Quando Moisés se encontra com Deus, ele achava que ele era o cara, recebeu toda a informação, conhecia toda a ciência do Egito. O cara foi educado com tudo que podia. Era o cara mais rico de todos ali possível. Tinha tudo. Mas o dia que ele se encontra com Deus, na simplicidade de uma moita pegando fogo, a sarça que ardia, a voz vem diante dele e fala assim: arranca essa sandália do seu pé, porque essa terra que você está pisando é santa. Quem você acha que é para chegar com esse nariz empinado aqui na minha presença? E aí as pessoas dizem que se encontraram com Deus, mas nunca se arrependeram de seus pecados. Nunca saíram do seu salto alto e do seu patamar de eu sei, eu faço, eu aconteço, eu conheço, eu entendo e eu brilho. Quem se encontrou com Deus, mete a cara no pó e reconhece que só o Senhor é Deus. Não tem encontro com Deus que não passe por isso. Não tem. Um dia eu me encontrei com Jesus. Como que foi? Conta para mim. O pastor fez uma pregação, não lembro bem. Mas ele falou. E ele fez um apelo, eu fui lá e recebi uma oração. E depois? Depois eu sou crente. Mas e o seu coração? Nossa, ó. Vivo até arrepio quando eu penso em Deus, as coisas de Deus. Mas não mudou nada, você não se arrependeu das coisas que você fez? Você não vive com a sua cara no pó, sabendo quem você é e quem Deus é? Você está com sandália nos seus pés? Sério? Você não descalçou? Você não é humilde diante dele? Humilde é isso, vem de humus. Humildade é pé no chão, é gente que tira o pé, fala assim, respeito, sabe? Você entra num lugar que tem um tapete limpo, aí você, deixa eu tirar o meu sapato. Você não está com chulé, você faz isso. Você arranca o seu sapato e eu vou ficar nesse lugar para não sujar o seu tapete. Tipo assim, eu sei que eu estou com sujeira e eu sei que aí é limpo demais para eu ir como eu estou. Aí você entra na presença de Deus e não tira a sandália, chega de cabeça erguida, levantando a mão e fala: Deus, que soem os trovões de Deus para acordar o povo no pé do Monte Sinai, em nome de Jesus. Que ouçamos os clangores de trovão e de buzina, que aterrorizou o povo de Israel, para que reconhecessem quem é Deus. E depois desse encontro, irmão, você se torna inabalável, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aí está aí o tempo todo, está bem, está ruim, está bem, está ruim, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, misericórdia, que vida de montanha-russa, que desgraça espiritual essa sua vida. Nem bem se acostuma, está bem, já está um lixo de novo. Bebe um gole de água no céu e já está logo em seguida queimando o popô no inferno. Sobe lá e refresca, já está caindo de novo.
Que vida horrível. A vida do crente é constância, crescimento e constância. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que é isso? Você olha para o horizonte assim, ó, de madrugada, 4 horas da manhã, você vai olhando aquela escuridão, mas um lado assim já ameaça, está mais um azul mais clarinho. Aqui aquele azul mais denso, e aqui aquele azul mais clarinho. E você vai fixando os olhos, vai dando quase 5 horas da manhã, já começa a apontar uma claridade naquele lugar. E daqui a pouco aquele sol vai saindo imponente naquele lado do planeta, e você vai vendo aquela luz que de repente toma conta de tudo. A sua vida tinha que ser assim. Vai crescendo, 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 até você ser quem Deus te fez para ser. Mas tem uma fé que te torna assim, que é uma fé que passa pelo encontro com Deus e torna a pessoa mais poderosa do que os seus inimigos mais terríveis. É aí que você vence tudo: o mundo, o diabo, o pecado. É aí. Quarto e último. Fé para ver o livramento de Deus, mesmo diante da desgraça iminente. O versículo 28 fala a respeito disso. Todo o Egito ia passar por uma das suas maiores catástrofes e desgraças. Já estava passando com as 9 pragas que já tinham se sucedido, uma após a outra. Mas agora seria a pior de todas. Porque se eles tinham perdido bens, se eles tinham perdido propriedades e riquezas, agora a última praga seria que todo primogênito de toda a casa haveria de morrer, humano ou animal. A maior riqueza de uma família naquela época era o seu primogênito, o seu filho mais velho, por causa do direito de primogenitura. Eu já falei sobre isso em outros dias. Essa desgraça ia recair sobre todo o Egito, só que os israelitas, os hebreus, estavam lá ainda. A desgraça ia vir sobre eles também. Mas então Deus diz para Moisés o que ele deveria fazer, para que a desgraça que viria sobre o mundo não os destruísse. E Deus dá a saída, fala: olha, esse vai ser o primeiro dia do ano para vocês, e vocês vão fazer uma celebração e comemorar isso sempre, todos os anos. Agora vocês vão separar um animal, um cordeiro, e se o cordeiro for grande demais para uma família, se a sua família for de poucas pessoas e comerem pouco, se eles não forem nazarenos, você chama uma outra família para que eles participem com você, porque vocês vão sacrificar esse cordeiro, e esse cordeiro precisa ser comido inteiro. Vocês vão fazer pães sem fermento, vocês vão comer ervas amargas. Só que quando vocês forem fazer isso, vocês se vistam, vocês coloquem cinto, coloquem as coisas para vocês carregarem, põe a sua mochila nas costas. Essa seria a linguagem agora. Põe a sua mochila nas costas, coloca a sua roupa, o seu tênis de caminhar, pega o seu cajado para te apoiar quando você estiver cansado, e você vai comer vestido assim, e com isso na mão, desse jeito, porque num instante vai ser que vocês vão embora daqui. Vocês vão pegar desse animal que vocês comeram, e vocês vão passar o sangue deste animal, molhando no isopo, uma planta. Vocês vão passar no umbral da porta. Em cada porta de cada casa de hebreu, vocês vão passar esse sangue. E vocês não saiam da casa até que amanheça o dia. E estando lá dentro, quando o espírito de morte passar por sobre o Egito e destruir aquele lugar, vai passar por sobre a sua casa, e ali não tocará. E isso significa Páscoa. Em hebraico é Pessach. Significa que passa por cima. Vai passar esse anjo e não vai tocar na tua casa. Então não saia e veja o livramento. E aqui Moisés chama o povo, explica para o povo como eles deviam fazer. E é isso que acontece. Logo pela manhã, gritos de dor e de angústia por todo o Egito, porque toda a casa morreu alguém. E que dor terrível aquelas famílias sofreram.
Mas os hebreus foram preservados e guardados pelo sangue do Cordeiro, que estava posto sobre o umbral de cada porta. Do mesmo jeito que Deus fez tempos antes com Noé, que Deus fez vir uma calamidade sobre o mundo e preservou um povo dentro de uma arca, da mesma forma Deus fez vir uma calamidade sobre o Egito e preservou o seu povo dentro de casas, agora selados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos e irmãs, nós temos aqui o símbolo de uma coisa grandiosa. Primeiro eu quero dizer a vocês que Deus não tira, ou não inibe, ou não trabalha para que o seu povo não passe por sofrimentos. Deus não te livrará dos sofrimentos da vida, mas Deus vai te livrar no meio de todos os sofrimentos e te preservará no meio de cada um deles. Veja a história do povo de Deus, eles passaram por coisas horríveis, mas Deus sempre os guardou no meio disso, e assim será, meus irmãos, também no momento da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguns têm uma teologia diferente da que eu vou afirmar aqui agora, e eu estou disposto para ajudá-los a pensar a respeito disso. Eu sei que alguns irmãos pensam que na volta de Jesus, a igreja de Jesus vai ser arrebatada, e os ímpios vão ficar no mundo vivendo, e vão sofrer as aflições da grande tribulação. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina exatamente o contrário, que os crentes estarão nesse momento na terra. Os crentes passarão pela tribulação junto com o mundo, e do mesmo jeito que Deus guardou os seus dentro de uma arca, enquanto o mundo estava ruindo, do mesmo jeito que Deus guardou os seus dentro de casas, enquanto o Egito estava ruindo, Deus nos guardará no meio da tribulação. Se vier nos nossos dias, serão dias de tanta angústia e dor, como nunca houve nessa terra. Dia de tanto choro e calamidade, como nem o Egito viu. Nunca na história da humanidade se viu uma desgraça como a que vai acontecer nos últimos dias. Mas o Senhor guardará os seus servos, porque o sangue do Cordeiro está posto sobre nossa cabeça. Mas agora não é um animalzinho, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O sangue dele está posto sobre nossa fronte. Por causa disso nós somos preservados. O Moisés, é incrível a fé que ele teve, porque ele creu no método que Deus deu para ele. Ele podia ter entendido assim, bem, amanhã vocês vão embora, hoje fiquem em casa. Mas ele fez o passo a passo exato do que Deus mandou. Mata o animal, faça isso, daqui a 14 dias vocês vão matar, vão comer, faça isso. Do jeito que Deus falou, ele instruiu o povo, e o povo fez do jeito, no método que Deus deu. Ei, eu preciso dizer isso para vocês. Tem gente querendo inventar o jeito que Deus faz as coisas. A palavra fala uma coisa e fala, mas eu acho assim, ó. Mas eu acho diferente, e eu faço do meu jeito. Não faça do seu jeito, faça do jeito que a palavra manda. Se a palavra fala, não toque, não toque mais. Se a palavra fala, não coma, não coma mais. Se a palavra fala, não beba, não beba mais. Se a palavra fala, não se relacione, não se relacione mais. Para de tentar dar um método para Deus, fazer mais ou menos do jeito que Deus quer. Porque o projeto todo é dele, ele vai levar a cabo do jeito que ele determinou. Moisés teve fé para entender isso, e por conta disso, de ver o como Deus mandou fazer, ele viu o livramento, mesmo no meio de toda desgraça. E ele creu que Deus ia sustentar o livramento até o fim, porque Deus não apenas não os matou, mas depois os egípcios poderiam ter se levantado e falado assim, por causa de vocês, meus filhos morreram, vamos matar esse povo todo. Deus os guardou e os guardou até o fim. Deus vai guardar vocês e vai guardar até o fim, em nome de Jesus Cristo. Pela fé, Moisés incentivou o povo a se posicionar como quem vai sair, antes que o livramento se consumasse. Ele disse, desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão.
O Novo Testamento fala para a gente isso o tempo todo. Viva a sua vida agora como se fosse o último momento antes da volta de Jesus. Como que o crente vive? Do mesmo jeito. Lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Mochila, tênisinho de caminhada e se prepara que a caminhada é longa. Vive a vida como se fosse o último instante. Essa é a instrução da palavra. Como que eu concluo? Viver pela fé, irmãos, nos dá a oportunidade de ver o que as pessoas normalmente não veem. Por conta disso, não se limite apenas às coisas que vocês veem. Vocês ficam presos a quanto vocês ganham. Ficam presos à profissão que vocês têm. Limitados pelos problemas diários da vida comum que vocês têm. Tem muito mais coisas que nós não vemos. E nós precisamos ser guiados pelas coisas que nós não vemos. E eu quero encerrar aqui fazendo uma oração por vocês. Não tem nada a ver com o nosso texto, mas é uma oração que foi feita nesse sentido. E eu quero seguir a mesma oração. Um dia o profeta Eliseu, porque estava desbaratando os planos do exército assírio. Os sírios queriam entrar, invadir Israel e destruir Israel. Acontece que Deus colocava diante dos olhos e falava dentro do ouvido do profeta Eliseu o que é que o exército inimigo ia fazer. E o Eliseu ia lá e contava para o rei. Até que o general falou assim: não, alguma coisa está acontecendo, alguém de nós está nos traindo, está contando o que acontece, porque eles sempre estão um passo à nossa frente, eles sabem quando a gente vai atacar por aqui, eles sabem quando vai atacar por ali, eles sabem o que está acontecendo. Aí alguém disse: tem um homem lá, aquele homem sabe tudo, ele é um profeta. E disseram: vamos matar este profeta. O Eliseu estava dormindo. O servo Geazi de Eliseu levanta. E quando ele vê, ele olha vindo ao longo, tem um exército inteiro vindo para matar Eliseu. E ele desespera, ele sai correndo: pai Eliseu, tem um exército todo vindo para matar a gente. E o Eliseu levanta com aquela calma, que só um olho que ele abre, o outro ele continua dormindo. Está em stand-by aqui ainda assim, ó. E o servo desesperado, achando que ia morrer, e ele ali todo tranquilo. Aí ele faz uma oração pelo seu servo, fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja também o que eu estou vendo. E os olhos dele se abrem, e quando os olhos se abrem, tem uma miríade de anjos, exércitos celestiais ali, que haveriam de batalhar. O Eliseu não precisou pegar numa espada. Todo o exército físico foi vencido por um exército espiritual. Alguns de vocês aqui são como Geazi, desesperados pelo que está vindo. Eu vou orar por você como Eliseu, em nome de Jesus, para que os seus olhos se abram, para que você veja o que hoje você não vê, para que pela fé você contemple coisas maravilhosas que o Senhor já está fazendo, como Deus está entrando com providência, como Deus está vindo com livramento, como a salvação de Deus é sobre a sua casa, como você pode contemplar e experimentar uma força que você nunca teve, mesmo no meio de tantas coisas que acontecem. Se os seus olhos estiverem abertos e você vir aquilo que é invisível aos olhos humanos, aí de fato você vai ficar de pé e vai compreender o porquê que esses homens viveram como viveram. Então eu gostaria que vocês colocassem de pé, por favor, e eu quero orar por você. Quem de vocês aqui entende que precisa ter os olhos abertos nessa manhã? Agora, quantos de vocês aqui querem que os olhos sejam abertos nessa manhã? Então você vai orar com mais vontade do que a resposta que você me deu. Como quem quer mesmo. Não como quem só acha que é possível. Tem duas formas de você lidar aqui agora com as coisas. 3. Não está nem aí. É uma. Segundo, achar possível. E terceiro, pela fé, você experimentar o que nós vamos fazer agora. E eu estou convidando você a, pela fé, se colocar diante de Deus, para que os seus olhos se abram, para que você contemple o que Deus está fazendo, entenda os propósitos de Deus, veja o livramento, o cuidado, a salvação, para que você veja o que você hoje não vê, para que você tenha a força que você hoje não tem. Então você precisa se colocar com fé, não
Mas como aquela mulher com fluxo de sangue que foi para junto de Jesus, se jogou no chão, pegou na veste dele, fez o que tinha que fazer. E nós chegamos diante do Senhor com tão pouca vontade, né? Ô Rafa, que mês que é normalmente a promoção lá do Magazine Luiza? Liquidação Fantástica, é aquela que o pessoal dorme na porta, fica lá dá a volta no quarteirão lá. Por que o pessoal dorme lá na porta na Liquidação Fantástica? Para pagar mais barato. Será que eles têm dúvida que vai estar mais barato os produtos? Não. Como eles têm certeza, eles dormem na porta. Você tem certeza que o Senhor vai fazer algo no seu coração hoje? Não tem muita não. Vocês estão assim, ó. Talvez no fim do dia vocês vão passar para ver se tem alguma promoção na loja. É assim que vocês estão. Quando passa no fim da tarde na loja, tem alguma coisa ainda em promoção? Vocês estão entendendo a metáfora aqui? É dormir agora na porta, irmão. É dormir agora na porta. Não vai ser agora que vai abrir, mas a hora que abrir eu sou o primeiro que estou na porta. Se eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. O que tem que trazer? Barraca? Vou montar uma barraca. Não vou sair daqui até isso acontecer. Aí a gente se contenta em, depois no fim do dia eu dou uma passada e dou uma olhada para ver se alguma coisa boa pode ter ainda mais barato. Hoje você pela fé terá os seus olhos abertos em nome de Jesus. Então você precisa crer. Pois é. Algumas pessoas já estão fazendo isso, porque estão vendo o que outras pessoas estão vivendo pela fé, e estão falando, nossa, mas teve isso mesmo? Mas está acontecendo isso mesmo? O povo está sendo abençoado assim mesmo? Está tendo essa transformação mesmo? Tá, puxa, eu perdi. Agora é madrugada, irmãos. Agora é madrugada, você monta agora a sua barraca da fé em nome de Jesus diante aqui do altar, e você vai orar buscando a Deus para alcançar a graça dele. Pai, eu sei que o Senhor não precisa de nada dessas coisas, nada disso, para operar eficazmente. O Senhor não precisa sequer da nossa fé para fazer alguma coisa em nossa vida. O Senhor não precisa da nossa oração, o Senhor não precisa da gente montar a barraca de madrugada, nada disso. O Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quer, mas o Senhor deixou meios para que as coisas acontecessem. O Senhor deixou uma porta para que as coisas do mundo espiritual fossem conectadas ao mundo físico. Isso se chama fé. Agora nós queremos abrir essa porta, entrar agora nesse lugar que não é comum, que as pessoas não podem entrar, mas nós podemos porque nos foi dada essa graça por Jesus Cristo. E agora pela fé nós adentramos, Senhor, nas regiões celestiais. Pela fé agora nós aceitamos a bênção que o Senhor nos dá, de que uma vida de fé é uma vida que nos torna pessoas de olhos abertos. Uma vida de fé nos permite contemplar o que outras pessoas não podem ver, nos permite enxergar o que outras pessoas estão passando batidas, nos permitem experimentar o que de outra forma seria impossível. Moisés creu, os pais de Moisés creram, eles andaram pela fé. Moisés creu em tudo, creu no que o Senhor disse, creu nos métodos, ele foi dando passos, ele foi abrindo mão de coisas, ele foi fazendo tudo. E quem foi Moisés? Um dos maiores homens da história. Se ele continuasse sendo o que era no Egito, ele talvez tivesse sido um faraó, reconhecido num museu, mas ele foi o teu servo, que libertou o teu povo. Ele se tornou um tipo do Cristo, um tipo do Messias, o libertador, o legislador, aquele que é amigo de Deus, que fala com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Meu Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre a vista espiritual,
Abre em nome de Jesus. Aquele que um dia, em outro momento da vida, tinha discernimentos, tinha percepções espirituais, conseguia discernir o mundo, conseguia ver as coisas, mesmo no meio do caos, conseguia ver propósito, conseguia ver como as coisas são de fato, e se perdeu por causa de pecado, por causa de coisas do mundo. Que o Senhor o renove em nome de Jesus. Que venha agora o teu poder sobre o teu povo, para que eles vejam, para que o cego passe a enxergar, que esse milagre agora seja feito na vida deles, em nome de Jesus, para que eles não fiquem mais reféns do medo da vida, das oposições, das críticas, dos levantes, para que eles não se preocupem no meio do caos que vem ao redor, porque eles devem saber que o Senhor está cuidando deles, mesmo no meio de todas as coisas. Pai, 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 em nome de Jesus, como Eliseu orou, eu peço pelos meus irmãos agora, para que eles vejam, que vejam o Senhor agindo, que vejam os planos do Senhor se realizando, que vejam as coisas celestiais se manifestando, que vejam o poder do Senhor agindo, que eles já vejam as coisas mesmo antes delas se realizarem, como Moisés, que eles tenham coragem para se vestir, para estar preparados, mesmo antes das coisas se tornarem realidade, porque para aquele que crê, mesmo aquilo que ainda não é, já é, porque já existe na tua vontade, e nós cremos nessas coisas. Abençoe a cada um deles, para a tua glória, em nome de Jesus, amém.